Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Pastor ungindo o bebê Reborn. Tem um negócio aí pra... O que? Cadê? Sabe o que é isso aí? É o bebê Reborn. Pra quê? Pra ungir? Minhas anteninhas abençoadas, senta que lá vem história das grandes. Pensa numa cena que parece saída de um filme evangélico com roteiro ousado, trilha sonora de louvor e direito a plot twist no altar. Pois é, foi exatamente isso que rolou dentro da Igreja Família de Deus, e o babado foi tão forte que o culto virou notícia. Vídeo de Instagram e tema de debate nas redes sociais do povo de Deus e até dos de fora. Tudo começou como uma celebração comum, daquelas que a gente chega com o coração aberto, Bíblia na mão e alma sedenta por uma palavra do alto. O louvor corria solto, o mover era legítimo, até que, de repente, uma irmãzinha se aproxima do altar segurando o que parecia ser um bebê. Sim, minhas queridas anteninhas do canal Antena Gospel, um bebê. No meio do culto, o pastor, percebendo que julgava ser uma criança, a chamou ao púlpito com aquele cuidado que todo servo sensato teria, afinal, poderia ser um bebê em necessidade. Um pedido de oração urgente, um drama familiar. Mas nada, absolutamente nada, preparou o homem de Deus para o que viria a seguir. Ao chegar mais perto, o pastor lança a pergunta que ecoou no templo e depois, nos celulares de milhares de brasileiros. O que é isso? A mulher, com a maior naturalidade, responde. É uma boneca reborn. Eu trouxe para ser ungida. Pronto. Foi o suficiente para a internet ferver como panela de pressão e o culto ganhar outro tom. Aquele momento inusitado se tornou um divisor de águas na vida daquela congregação, e sem dúvida, uma verdadeira aula prática de discernimento espiritual. Boneca reborn, para quem não conhece, é uma réplica hiperrealista de bebês, feitas com tamanha perfeição que enganam até os olhos mais atentos. Algumas são usadas para fins terapêuticos, outras como colecionáveis. Mas naquele momento, ela ganhou status de item sagrado, e isso acendeu o alerta profético do pastor. Com a autoridade de quem maneja bem a palavra da verdade e o bom senso de quem guia um rebanho, o pastor não apenas recusou a oração pelo objeto como chutou a boneca, num gesto que gerou reações das mais diversas. Foi forte, foi simbólico, foi polêmico? Sim, foi tudo isso. Mas acima de tudo foi uma exortação com base bíblica, afirmaram muitos internautas nos comentários. Ali mesmo no púlpito, com microfone em punho e coração cheio de zelo, o pastor citou Salmo capítulo 115, versículos 5 ao 8, declarando: Esses ídolos têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. O povo ficou dividido. Uns aplaudiram a coragem profética, outros se chocaram com o gesto. Mas uma coisa é certa, a palavra foi pregada sem rodeios, sem maquiagem e sem medo de cancelamento. E isso, minha Antena Gospel, é raro nos dias de hoje. Segundo o próprio pastor explicou na legenda do vídeo postado em suas redes sociais, o problema não está na boneca em si, mas no tipo de vínculo emocional e espiritual que se desenvolve com objetos como aquele, a ponto de se pedir unção como se fosse um ser vivo, com alma e propósito divino. Ele frisou: ter uma boneca não é pecado. O pecado está na idolatria quando se começa a transferir afeto, devoção ou práticas religiosas para algo que não tem vida. E foi aí, meus queridos, que a bomba explodiu no mundo digital, porque a Antena Gospel da internet não perdoa a idolatria camuflada de sentimentalismo religioso. Vejam só o vídeo. Pastor ungindo o bebê Reborn. Tem um negócio aí pra... O que? Cadê? Sabe o que é isso aí? É o bebê Reborn. Pra quê? Pra ungir? Apresentar no altar. É um bebê reborn? Tá na mão. Gente, pra ungir? Irmão, já trouxeram. Não é agora que tá na moda, não. Já trouxeram o bebê pra me apresentar. Não apresentei, não. Ó, Salmo 115 diz assim, ó: tem olho, mas não vê. Tem boca, solta lá o Salmo 115. Tem olho, mas não vê. É ou não é?
ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz. E você quer que eu apresente? Desce aqui, vai. Minhas anteninhas abençoadas, agora que já sabemos o que aconteceu naquele culto, que mais parecia cena de filme com direção do Espírito Santo e edição do céu, vamos entender por que aquilo mexeu tanto com o povo de Deus. O momento do culto foi interrompido por um gesto simbólico. O pastor chutou a boneca Rebor. Sim, pode parecer chocante à primeira vista, mas o gesto foi muito mais do que uma reação emocional. Foi um alerta visual sobre um problema espiritual profundo, a idolatria disfarçada de afeto. E antes que alguém venha com pedradas digitais, vamos com calma e discernimento. O próprio pastor foi categórico em dizer que ter uma boneca, um urso de pelúcia ou até uma relíquia de família não é pecado. O problema está quando transferimos a esses objetos emoções, esperanças ou expectativas que deveriam estar exclusivamente em Deus. Isso se chama idolatria sutil, e ela é mais comum do que a gente imagina. Não precisa de imagem de escultura nem de altar iluminado, basta dar a um objeto sem vida o lugar que pertence só ao Senhor. Quantas vezes já vimos pessoas orando para copos ungidos, panos milagrosos, ou objetos que só deveriam ser simbólicos e viraram quase um sacramento pessoal? O problema está no coração que se apega ao símbolo e esquece o Criador. O pastor citou Salmo capítulo 115, um salmo pesado e direto como espada afiada. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. É Bíblia, minha gente. Palavra reta, viva e cortante como navalha de fogo. Essa passagem nos ensina que o perigo da idolatria não é só espiritual, é transformador de identidade. Quem confia em ídolos se torna semelhante a eles, frio, vazio e sem propósito. E isso é tudo que o povo de Deus não pode ser nos dias de hoje. O pastor, ainda com muita firmeza, complementou: o pecado não está na boneca, está em transferir a ela afeto espiritual. Esse é o erro. Minhas anteninhas, é nesse ponto que o culto vira lição. A cena virou viral não por acaso. Ela mexe com uma questão que tem sido negligenciada no meio cristão: a substituição da fé simples por objetos, práticas e sentimentalismos que ocupam o trono do coração. E a pergunta que fica no ar é: será que temos deixado objetos, rituais ou até pessoas ocuparem o lugar do Senhor em nossas vidas? Isso vale para muito mais que bonecas. Tem gente que idolatra ministério, idolatra líder, idolatra até o louvor da moda. E quando o afeto vira culto, o espírito se entristece. Como diz Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não divide glória com ninguém, nem com boneca Rebor, nem com foto de pastor no porta-retrato. E aí, minhas anteninhas queridas do canal Antena Gospel, o que vocês acharam dessa situação? Foi ensino ou exagero? Amor à verdade ou dureza desnecessária? Será que estamos nos apegando demais a objetos em vez de nos rendermos ao Deus vivo? Comentem aqui embaixo que eu quero saber tudinho. Vamos conversar como igreja que discerne os tempos e não se deixa enganar por aparência de piedade. Como diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se essa reportagem acendeu sua antena espiritual, já deixa o like abençoado, compartilha com aquele grupo de oração que ama uma boa reflexão e, claro, se inscreve no canal Antena Gospel para não perder nenhum babado santo do meio cristão. Porque aqui, minha gente, a verdade é dita com graça, firmeza e temor ao Senhor. Até o próximo giro, e que a paz que excede todo entendimento guarde o coração de vocês. Fui, mas volto.